Graça e paz a todos os queridos irmãos que nos assistem. Estamos aqui começando mais um podcast do canal Erudição e Devoção. E é uma grande satisfação receber nosso amigo Lucas. Eu e mestre Mateus estamos aqui para conversar um pouco com o nosso amigo e professor Lucas. O que a gente vai conversar hoje, mestre Mateus? O que a gente vai falar hoje um pouquinho? Dá uma palhinha para a gente. E já apresenta o Lucas também, desculpa, né, te interromper. Ok, olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast da Erudição e Devoção. Estamos aqui, como o Sanhan disse, com o ilustríssimo professor de História, o Lucas Vicente. História, Geografia, Sociologia, Filosofia, Artes, Letras... E afins. Ele é mestre em História Social pela Unesp, entre outras cositas más. Hoje nós vamos falar sobre a relação entre educação e a formação e a consciência política. Lembrando que esse ano é um ano de eleições, então nada mais pertinente do que falar sobre esse assunto. Então, no primeiro momento, Lucas, se apresente, fique à vontade, o microfone é teu antes da primeira pergunta. Boa noite a todos, boa noite. Boa noite. Rafael Sanhan. Sanhan, tá bom. Professor Mateus, Opa. é um prazer, é uma Salve. honra estar aqui com os dois, uma honra estar aqui no podcast. Para quem não me conhece, sou professor de História há 12 anos, sou formado e tenho mestrado na área de História e estou fazendo uma especialização agora em Arqueologia e História Antiga. Com o professor Rodrigo Silva. Da Unasp, né? O Rodrigo Silva é um dos professores Sim. do curso. Que top, hein, cara? Que da hora. Parabéns, né, pela escolha. É um curso Muito bom. É um curso que vale muito a pena, muito a pena. Tem professores bastante gabaritados, tá valendo bastante a pena. Só que é de domingo, né? Então, aí você tem que se organizar. Eu consegui, então tem valido bastante a pena. Legal. Então, começando aí a nossa conversa, o que eu queria te perguntar, Lucas, para começo de conversa, né? Como que você, historiador, e aí você pode falar sobre todo o processo, né, o ciclo histórico, como que se dá a relação da educação com a formação da consciência política? A primeira coisa que a gente tem que entender como que você vai ver a educação como um instrumento político. Você já vai ver isso na obra do Montesquieu, Espírito das Leis, onde vai falar que toda lei ela tem ele não fala ideologia, ele fala um espírito, um tipo de governo por trás, seja ele democrático, seja ele despótico, seja ele monárquico. Então, toda lei ela traz um tipo de governo, um comportamento de governo. E na continuação ele fala que a educação ela tem que seguir o modelo de governo que você tem. Então, não existe leis neutras, as leis carregam um espírito, e ela carrega o espírito do tipo de governo que a sociedade civil quer promover. E para que esse tipo de governo seja mantido nas gerações seguintes, a educação deve acompanhar isso. Então ele vai falar, por exemplo, quando você vai falar de educação numa sociedade monárquica, você não pode ensinar que as pessoas são livres para escolher o tipo de posição ao trabalho. Não, ela tem que seguir uma ordem social, uma sociedade estamental. Isso eu dizendo uma monarquia absolutista, não uma monarquia parlamentar. Numa democracia, não. Você pode falar que ele tem livre acesso. Então, ele começa a indicar as diferenças de educação dentro da ideia de como você cria uma consciência política. Então, ali você vê a primeira ligação mais clara dessa consciência. Ainda que a gente vê lá em Lutero, na nobreza alemã, Lutero falando sobre a importância de criar as escolas públicas para criar uma ideia de ser um bom cidadão, um bom cristão, ainda que o Lutero ele seja um dos precursores da ideia do Estado laico, ele vê a educação como uma relação entre igreja, sociedade e escola. Então, não dá para falar totalmente que é uma consciência política moderna, por isso que eu estou usando Montesquieu, que já seria no iluminismo. Isso vai ser melhor, isso já vai ser estruturado. Mas quem vai ver isso como um instrumento de doutrinação ou de controle político, controle da sociedade, controle da sociedade,
vai ser Giovanni Gentili. Para quem não sabe, Giovanni Gentili é o pai do fascismo, não é Mussolini. Giovanni Gentili e Mussolini, eles eram fundadores do Partido Comunista Italiano. Mas espera aí, deixa eu voltar um pouquinho. Esse iluminismo que você estava falando aí, quando começou... Século XVIII. Século XVIII, 1900 nós estamos. Montesquieu, a gente está falando de essa obra dele, do Espírito da Lei, se não me engano, da segunda metade do século XVIII. 1700, Isso. 1700, tá. Isso. É um pouquinho anterior, Depois ainda 60 anos antes da Revolução Francesa. Tá. Ele já 18. com influência do John Locke. Montesquieu, mesmo ele sendo francês, ele bebe muito do empirismo inglês. Então ele não é um iluminismo tão afrancesado como Rousseau, Voltaire. Até que ele ficou muito tempo tendo aulas na Society Real, né, na Sociedade Real, fundada por John Locke e Adam Smith. Entendi. Aí depois você está falando de Mussolini, a gente está no final do século XX. Aí já está no início do século XX. Entendi. Começo do século XX ali. Sim, 1917, estava citando. E aí, quando ele assume o Ministério de Educação, já é mais ou menos em 1924. Mas é interessante o Lucas fazer esse corte, porque assim, eu até ia fazer essa pergunta depois, que é a questão do conceito de política moderno e o conceito de educação moderno. Porque assim, quando a gente estuda, por exemplo, as civilizações mesopotâmicas, você vê que não existe uma distinção clara entre as colunas civilizacionais. Então, assim, é todo um conjunto, né? Você não tem uma distinção clara, por exemplo, de política, de religião. Na verdade, as duas coisas são uma coisa só, religião. Isso, exatamente. E a educação dentro dessa questão. Então, você não tem uma distinção. Mas quando você... A educação ali é um ofício. Ela não é um instrumento de... Ela não é um instrumento de civilização, exatamente. Ela é um ofício. Exato. Porque assim, ela está dentro, como que a gente vai dizer assim, aquilo que a gente vai chamar hoje de política. Mas, logicamente, é um conceito completamente diferente, porque era politeísta, né? Então, a questão religiosa era muito forte, né? Mas o que eu queria te dizer é o seguinte... Não há uma diferença de Estado e religião, porque Exato. A própria monarquia, se você pega as tabuinhas de Ur, o que elas vão falar, né? Após o dilúvio, os deuses desceram do céu e começaram a governar. Isso. Que ele está mostrando aí o surgimento da cidade de Ur, na Mesopotâmia, após a crise anterior. E aí você tem os primeiros reis. Então, o que ele está dizendo? E a classe sacerdotal, né? Que funciona como... Isso. E aí você começa o quê? A instituição da monarquia é uma instituição dos deuses. A cidade é uma continuidade da morada do Deus. Isso. Por isso que toda cidade tem uma divindade. Então, o governo é dos deuses. E aí, se a gente for continuar no tempo, você vai ver que algumas figuras vão começar a ser escolhido desses deuses, como, por exemplo, Sargão I, Sim. que aí você vai ter uma mitologia da figura dele. A figura de Sargão I ela está muito correlacionada à Epopeia de Gilgamesh. Só que a diferença é que, para quem não conhece, a Epopeia de Gilgamesh é a obra ficcional mais antiga da... Ficcional. É uma obra mitológica. Não, tô brincando, né? Mas uma obra mitológica. não tem nada de verdade. Né? Por que é ficcional? Porque não está contando a história de um deus, ele está contando a história de um rei sacerdote da cidade de Ur. E esse rei sacerdote, ele enfrenta os deuses. E ele prevalece, ele enfrenta Istar e prevalece. Né? Ele prevalece a eles. Então, isso já demonstra... Mas ele não era sozinho, né? Tinha um amigo dele lá. Né? Sim, mas assim, o ponto é, ele prevalece, ele é um matador de leões, tem até um monumento dele. O Sargão I, ele carrega essa ideia do homem que pelos seus feitos prova os deuses, né? Ele é filho de uma sacerdotisa. A sacerdotisa não poderia ter filho porque ela é casada com a divindade, de um nobre, ou seja, filho é uma amante, e aí ela tem que abandonar a criança, senão ela é morta. Essa criança é jogada no rio. Jogar no rio significa jogar à mercê dos deuses. Ele sobrevive. Ele é acolhido por um camponês pobre, e esse cara depois vai ser escolhido por Istar e vai se tornar imperador. Tá? Então, isso demonstra que ele é um ser divinizado, ele é alguém escolhido pelos deuses. Então, aqui você começa a ter a construção daquilo que a gente vai chamar de teocracia, que é a ordem dos deuses e essa ordem mantida por uma figura que ele escolhe. Se for no Egito, você vai ver que depois que Ra aprisiona Sekhmet,
porque o homem se havia feito muita maldade diante de Ra, ele, ao aprisionar Sekhmet, ele vai colocar Osíris e Ísis como governadores do Alto e do Baixo Egito. Também uma instituição dos deuses. E aí, o faraó, ele descende dos próprios deuses. Por isso que ele é o Horus vivos. Para quem não sabe, Horus, filho de Osíris e Ísis. Então, por isso que não dá para você falar de política, né? A política, o termo política que a gente usa, que vem da palavra polis, né? Politicar, que vem da palavra polis no grego, já é um conceito ocidental, Grécia e Roma. Claro que não tem o mesmo sentido de hoje, mas é ali onde a gente pode falar que é um precursor desse termo que a gente está usando de política. Não, e é legal que eu ia chegar nesse ponto. Eu ia chegar nesse ponto, da polis grega. Mas é bom que você já falou. É quase 2000 anos de diferença, né? Sim, sim. E alguns vão falar que nasce na Fenícia, que é ainda na Antiguidade Oriental próxima. E como a Fenícia ela vai ter muita influência no Mediterrâneo, porque eles vão ser os principais comerciantes do Mediterrâneo, essa cultura de uma sociedade, de uma assembleia e não uma pessoa divinizada, só que na Fenícia era uma oligarquia, ela vai influenciar os gregos. Então esse modelo de assembleia, magistratura, ela seria vindo dos fenícios segundo Guarinello, naquela obra História Antiga. Então eu ia falar que é uma influência dos fenícios. E aí os gregos vão desenvolver esse sistema oligárquico depois para uma democracia. Mas aí você já tem uma ideia de cidade-estado e polis. Mas aí, partindo desse ponto ainda nas civilizações antigas, eu vou falar aqui, depois eu vou te fazer a pergunta. É interessante assim, essa questão, né, dos governos sendo o governo dos deuses e tanto o governante sendo o representante dessas divindades e a própria classe sacerdotal, que funcionaria nesse esquema de organização, né, lembrando que os sacerdotes é que vão garantir a ordem cósmica. E depende do período, né? Nos primeiros períodos da Mesopotâmia, o templo sobressai ao palácio. 5.000, 4.000, 3.000 anos você começa os lugaus, que são os reis mesopotâmios, e aí eles começam a sobressair ao templo pela estrutura militar e pela força, ainda não tem uma mitologia por trás dele, legitimando que vai vir com Sargão I, e aí vai vir já no terceiro século. Aí o sacerdote ainda tem um papel, mas ele está debaixo, que aí não é mais o lugal, é o rei mesmo, que ele já é um ser divino, ele já é um ser escolhido pelos deuses. Então, o sacerdote ele tem poder, mas ele está debaixo do rei ou do faraó. Isso não significa que ele não possa derrubá-lo. Sim. Quando eu falo a classe sacerdotal, obviamente submissa, obviamente ao governante, mas no sentido de que o seu ofício perante a sociedade é que vai garantir essa ordem. Mas o que eu queria falar aqui disso que você falou, e a sua elucidação aí foi muito boa, no sentido de o que o Mircea Eliade trabalha, que eu acho brilhante, é que essa questão assim, da organização das sociedades vinda dos deuses, a própria estruturação física das sociedades é vista como aquilo que ele vai chamar de hierofania, Sim. que é a casa, né? Não só casa, a nossa casa, mas no sentido assim, de todas as instituições físicas serem emanações das divindades e desse caráter religioso. E aí, o que eu ia falar? Falando disso, aí, como você já disse muito bem, a questão da polis grega. E aí, dentro desse esquema da polis grega, nós temos o modelo de civilização que Platão vai escrever no seu República. Sim. Que aí ele vai dividir, né, um homem em 3 partes, e aí uma demonstração dessa tripartição do homem vai ser as 3 classes sociais, que vai ser a classe dos artesãos, a classe dos exércitos. Ordens. Isso, as 3 ordens. A isso. tradução é classe, mas eles não têm a palavra classe. A palavra classe. Quando eu falo classe, não no sentido marxista, né? Não nesse sentido. Os historiadores, depois do Philem, né, ele vai falar que o termo mais correto seria ordem, Isso. não classe. Um contingente social. É porque não mas tem seria a ordem. consciência. Exato. Então, assim, você tem, né, os artesãos, você tem o exército, que é a defesa ali, e aí você tem os reis filósofos. Porque Platão vai dizer que para que o governante seja capaz de governar a sociedade, ele precisa ter o conhecimento filosófico.
Então, já na polis, a gente já tem essa distinção não, mas já tem essa formação de que para o governo político e organizar as civilizações ali, você tem já o papel daquilo que Platão vai chamar de academia na educação. Ou seja, para que o rei seja governante, ele precisa passar pela academia e receber a educação, e a educação dos filósofos. Você vê, Lucas, na modernidade, resquícios desse modelo platônico da relação entre educação e formação política civilizacional? Porque ali, ou já é uma coisa totalmente ultrapassada? Não, porque ali já é uma questão de virtudes, né? Você tá querendo criar a educação. Primeiro, a educação na Grécia é para formar bons cidadãos. Sim. E formar bons cidadãos significa o quê? Formar virtudes. A razão governando os vícios. Então, quando a gente fala, por exemplo, de Mussolini, que a gente estava falando, Mussolini não, Giovanni Gentili. Giovanni Gentili é que escreve Doutrina del Fascismo. Doutrina del Fascismo é a base do pensamento fascista. Entenda sempre uma coisa, a relação entre Giovanni Gentili e Mussolini, que o pessoal não entende. Seria como uma relação entre Marx e Engels. Marx é o acadêmico. Engels é o cara das massas. É o cara que vai organizar as massas. É a mesma relação aqui. Giovanni Gentili é o acadêmico. Mussolini é o cara das massas. É a mesma relação que a gente faz no nazismo. Van Leisten, Adolf Loos, Rosenberg, Goebbels, os caras que pensam. Hitler é o cara das massas. Então, o Giovanni Gentili, ele vai utilizar a educação não como um instrumento de criar bons cidadãos ou uma construção de virtudes, mas aqui a gente já está numa construção coletivista. Enquanto Grécia e Roma, Grécia quer reforçar a democracia. Grécia, quando eu digo Grécia, eu estou sendo genérico. Atenas quer defender a democracia e Roma quer defender a liberdade. Aqui você não está falando de liberdade e democracia. Aqui a gente está falando de bem comum. E o bem comum está acima de tudo. Porque o bem comum, segundo Giovanni Gentili, é tudo, somos todos nós, somos tudo que sentimos e tudo que pensamos. Por isso que depois o Mussolini vai falar tudo no Estado, nada fora do Estado, nada contra o Estado. Ele está plagiando essa frase de Giovanni Gentili. Então, para Giovanni Gentili, a educação é um instrumento de poder. Ele é um instrumento de, primeiro, a criança é obrigatória ir para as escolas aos 4 anos de idade. E aí ele vai ser formado ali para ser formado numa categoria do pensamento, dos princípios do pensamento de uma sociedade coletivista, onde é valorizado a uniformidade, onde está falando é valorizado a coletividade, onde é valorizado você não questionar, não pensar, não criticar, obedecer, ser forte, ser violento. Então você vai valorizar a guerra, a luta, a beleza da guerra. Então o Giovanni Gentili aqui, ele entende, diferente do Montesquieu, que ele está preocupado, olha, para que as leis permaneçam, as pessoas têm que carregar os mesmos ideais que está na lei na educação. O Montesquieu, ele não está falando qual tipo de lei, espírito de lei é melhor, e nem qual tipo de governo é melhor. Ainda que ele vai falar isso no último volume, que é o Estado Moderado, ele está falando que para você criar uma sociedade estável, você tem que entender qual tipo de governo você quer, que vai comitantemente a lei, o espírito dessas leis vão carregar a mesma coisa, e quem vai dar suporte isso é a educação. O Giovanni Gentili já não vai fazer isso para garantir a maioria, a vontade de um processo político. Ele está usando como instrumento de poder. É a hegemonia do Estado. Por quê? Porque ele é um totalitarismo. O que a Hannah Arendt diz que é um totalitarismo? Origem do totalitarismo. Vai falar, um nazista convicto ou um comunista convicto não é o que para ela? É uma pessoa que não consegue mais discernir o verdadeiro do falso. E o critério de verdade vai ser o próprio Estado. Da realidade. Ou seja, a doutrina do Estado ela se torna tão virreal na pessoa que ela não sabe diferenciar mais o que é ideologia e o que é a verdade. Porque ela está regada. E para isso, quando tem que começar aos 4 anos? Então, escola obrigatória,
Ministério centralizado da educação, onde cada pessoa, cada professor tem que estar vinculado ao partido, onde esse ministério, onde os professores têm que ser vinculados com o partido, eles têm o quê? O mesmo material didático, e material didático que direciona a pessoa a se submeter ao Estado, a não ter individualidade e a procurar o bem comum. E mas espera aí, deixa eu entender uma coisa. isso numa instrumentalização para quê? Para a perpetuação do poder. Então não é educação grega de virtudes. Vocês estão falando de quem? Do modelo atual? Do modelo, não. Tem Você muita está semelhança. dizendo isso. Tem muita Ah, não é? semelhança. Eu me perdi na conversa aqui, eu achei que era o modelo Então, atual. eu ia chegar lá um pouquinho depois, mas você já... Quando Ué, você mas tem não é? o Maquiavel pedagógico, ele chega nessa conclusão. Sim. Ele faz essa correlação entre a ONU, o Maquiavel pedagógico, não eu não falo nada. O Maquiavel pedagógico, ele faz essa ponte dos sistemas totalitários da década de 30 e 40 com o formato da educação da ONU, porque que eles querem cada vez mais cedo e tirar a pessoa da família. E aí entender que a criança não é mais a família, a criança é do Estado. Que é uma coisa que começa lá com Giovanni Gentili. E depois o marxismo, a revolução... Que, na verdade, o Engels trabalhou na formação da Sagrada... Não, mas ele não nessa forma. Não, ele não trabalha com educação. Não dessa forma. Ele vê que a propriedade, que a família é a primeira divisão social. A primeira divisão social e a primeira propriedade privada. Isso. Que a mulher é propriedade do homem. E que para você conseguir... o Marx escreve... Eu tenho dúvidas se foi o Engels... Não, para mim foi Marx. Para mim foi Marx, Mas o consenso geral, né? Enfim. Mas ali, o que ele está querendo falar? Que para pôr fim à desigualdade não pode ter família. Uhum. Nós temos que ser uma família. Quando você vem aqui, você está usando um Peraí, eu me perdi. Quem que falou isso? O Engels. Engels, tá. Quando você está falando da educação... Nisso, que os filhos não são da família. Os filhos são do Estado. É que é baseado nesse. O Marx não fala Estado. Porque para ele não vai ter Estado. Não tem Estado, é ditadura do proletariado. É a ditadura do proletariado. Que ano que foi isso aí do Engels? 1880 e pouco. Finalzinho ali, do século XIX. Século XIX, isso. Final do século XIX. Entendi. O Giovanni Gentili vai fazer isso na Itália quando o Mussolini é declarado El Duce, o líder, em 1926, 27 na Itália. Ele já era o primeiro-ministro desde 22, né? Então, só para vocês entenderem, o Engels está falando que não existe mais propriedade porque é necessário que as pessoas sejam iguais. Uhum. Então não existe família, existe uma única família. É o Estado. Ele não chama de Estado, ele vai porque falar não tem Estado, é a ditadura do proletariado. Ele vai evocar um Estado primitivo. Quando eu falo Estado, é uma época primitiva na humanidade, onde não havia divisão. Que seria tipo a aldeia, que seria tipo os aborígenes. Uma tribo. Isso. Porque ele vai no caminho do bom selvagem do Rousseau, onde tudo era igual, onde não havia divisão. Que isso daqui, na verdade, nas tribos você tem divisões, mas assim, para ele não tinha. Pra ele não tem tinha uma hierarquia muito bem estabelecida. Não, é uma negação da realidade total. Não, porque aí por isso que é a idealização do homem primitivo. Exato. E aí eu tô usando primitivo. Das cavernas, né? É primitivo como Rousseau definia. Não sou eu que estou chamando esses grupos é um conceito, de primitivos. exato. É um conceito do Rousseau. Não tem nada a ver com que o Engels vai trabalhar no livro. Que o Engels vai trabalhar por ele ser um idealista. Exato. O Giovanni Gentili, ele já está usando a educação aqui, porque que acontece? No fascismo, você continua tendo propriedade privada. Você continua tendo família. A diferença aqui é que você tem um corporativismo, onde o Estado interfere e regula tudo. E aí, quando você tem esse processo de um nacional-socialismo, o Estado vai socializar a sociedade pelo Estado. Então, como que você vai fazer essa criança que volta para casa todos os dias ter uma noção do que o Estado quer, fazendo ela vir bem mais cedo, fazendo ela ficar a maior parte do tempo conosco. Antes dos 4 anos até. Dos 4. Ele já fala dos 4, a ONU já começa a falar 3. E eles querem cada vez mais cedo. E aí começa a discutir quem tem o direito dessa criança. E aí, não o Giovanni Gentili mais para frente, a ONU. O Estado ou os pais? Então, por quê? Porque eles querem criar. Isso é coletivismo. Você acredita que o bem comum, estou comparando a ONU
ao fascismo. É que os dois são movimentos. Em 78, quando a ONU vai indo para esse caminho, ele é um movimento coletivista. Então, eles têm a mesma epistemologia, ou seja, o mesmo fundamento de pensamento coletivista. E, o então, Estado, e a paternalidade estatal. E nesse coletivismo, a figura que atua disso é do Estado. É claro que a ideia de Estado da ONU aqui é diferente da ideia do fascismo, Sim. mas são sistemas coletivistas. Tá? É nesse sentido que eu quero me ater na explanação. Então, aqui você tem o Estado como um instrumento revolucionário. Entende? Então, a educação ela tem sido esse instrumento de Estado de reconstrução da sociedade. Então, em vez de você tomar o poder por armas, você toma o poder formando a consciência desse indivíduo, a consciência revolucionária desse indivíduo, criando uma consciência coletiva, criando uma consciência da sua consciência de classe. Então, nesse sentido, a educação ela começa a parar de falar de virtudes, ela começa a parar de falar de belo e ela começa a ser tecnocrata e coletivista. O tecnocrata é um movimento por causa da primeira e segunda revolução industrial, onde a educação começa a ter mais uma importância de habilidades e competências para você ter um emprego, que é uma tecnocracia, e aí cada vez mais de lado vai ser deixado as virtudes e vai deixar a educação do indivíduo, educação do ser. Né? A gente não fala sobre educação de ser, a gente não fala nem que ser, o que é o ser, a gente não discute isso, a gente discute o belo, a gente não discute virtudes, a gente só forma habilidades e competências para ter uma profissão, e a única caráter moral que a gente tem não é caráter moral, é formar um cidadão. E o que é formar um cidadão? Formar um indivíduo para o Estado. Quando você fala, isso, criar uma consciência cidadã, o que é uma consciência cidadã para esse tipo de material? Não é, vamos tornar ele crítico. Não, ele não quer que ele pense por si só, ele quer que ele pense por meio dessa estrutura de Estado que você está dando. Então, a consciência cidadã aqui é a repetição das informações que muitas vezes não são reais. Eu peguei um material didático agora de uma escola que eu trabalho e fala de certa figura da história, onde o parágrafo inteiro, mostrei para o outro professor de história que trabalha comigo, o parágrafo inteiro é fake. O parágrafo inteiro é fake. Fala sobre o governo de um certo representante no Brasil e todas as características que ele fala ali, daquele representante, são mentiras. E isso no decorrer do livro inteiro. Um livro famoso, uma editora famosa. Você não quer falar o nome do representante? Não. Ele é recente? Só pra gente deixar na... Acabei de receber esse livro. Mas não, o representante. A editora? Não, o representante do país que você tá falando aí. Do Brasil. Não, mas ele é recente. Ele é recente. Entendi. Então, é isso. Então, assim, esse aluno vai pegar esse material e vai repetir isso. Agora, Eu peguei outro material que dizia, por exemplo, o impeachment da Dilma foi um golpe. Aí você pode ver que... Como que você pode trabalhar disso? Então quer dizer que uma decisão aprovada no Congresso Nacional não é pedaladas fiscais, a gente está falando de um termo técnico ali, o pedaladas fiscais foi o que a mídia chamou. A gente tem que chamar as coisas pelos seus termos técnicos. Né? Ela fez o quê? Ela burlou leis do orçamento fiscal. Ela burlou o orçamento fiscal. O que é burlar o orçamento fiscal? Você tem uma meta superavitária que o governo tem que garantir no seu orçamento. E se você mudar essa meta porque ela vai entrar em déficit, você tem que ter a aprovação do Congresso. Então, se o seu orçamento está superavitário, se você quer mudar um valor de um ministério para outro, você não precisa da aprovação do Congresso. Se você se torna deficitário, para você aumentar o valor do déficit, o Congresso tem que aprovar. Então, o que você faz para não ter que precisar da aprovação do Congresso? Você vai maquiar suas contas públicas, mostrando para o Congresso que seu orçamento é superavitário, mas ele não é. E como que você faz isso? Você pega os bancos públicos, BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica, e faz eles pagarem os programas sociais do governo. E aí você consegue gastar mais, porque você faz esses programas aumentarem, porque não mostra o déficit para o Congresso Nacional,
porque eles estão sendo pagos nos bancos públicos. Isso aconteceu no ano de 2013, 2014, 2015. O Tribunal de Contas da União, quando ele vai pegar isso em 2014, ele consegue pegar isso cruzando os dados. Sem caixa Ele começa a falar, peraí, por que o Banco do Brasil está gastando isso e da onde está vindo o pagamento desse programa social do governo federal? E ele cruza. E aí ele identifica que ele está fazendo isso. Só que aí ela não poderia ser criminalizada porque seria um mandato anterior. E aí em 2015 ela repete. Ou seja, crime fiscal reincidência, e né? responsabilidade, crime de responsabilidade, processo de impeachment. Você pode dizer, Lucas, eu não considero isso material necessário para o impeachment. Beleza, é a sua opinião. Mas dizer que isso é um golpe tem uma distância muito grande. E sem falar que o mecanismo do impeachment é uma coisa constitucional e democrática. É uma coisa constitucional e prática, está na Constituição. Se você comete um crime fiscal como esse, que é a lei de 2001, no penúltimo ano do governo Fernando Henrique. Por quê? Porque o Armínio Fraga, depois de criar os 3 tripés e equilibrar a economia na segunda fase do Plano Real, ele quer o quê? A gente não pode voltar para uma era de hiperinflação onde a gente não tinha controle de que a gente gastava porque os bancos públicos pagavam o orçamento federal. Então eles queriam... porque eles criam esse mecanismo de responsabilidade fiscal dentro da lei do impeachment. E aí, o que é engraçado no material didático? Ele fala assim, porque nenhum presidente de 2000 para trás cumpriu essa lei de fraude fiscal. Só que a lei de responsabilidade fiscal é de 2001. Isso que eu ia perguntar agora, não existia então, né? Foi feito em 2001. Quem seguiu a lei de responsabilidade fiscal? Os últimos 2 anos do governo Fernando Henrique e o Lula. Então, assim, esse é o ponto. O livro, ele não está, ele pode falar, olha, primeiro ele não fala da lei de responsabilidade fiscal, ele não explica, ele chama de pedalada, ele não chama de fraude. E aí ele poderia falar, mas alguns historiadores consideram uma fraude e aí um golpe por causa disso, um golpe branco. Mas assim, eu não colocaria porque você está dizendo que um ato constitucional é um golpe. Exato. Como que um ato constitucional é um golpe? Está previsto na Constituição, como golpe? A gente está falando de atos antidemocráticos. Então, mas aí... Questionar a Constituição seria antidemocrático? Então, mas aí, cara, precisa considerar que é uma coisa pertinente para essa questão da educação, que é a revolução na linguagem, Sim. que começa com o Michel Foucault e o Jacques Derrida. Então, o que acontece? Que é um processo de relativização das verdades, que o movimento revolucionário usa. Então, isso que o Lucas falou é muito interessante, porque você já vê a educação no seu processo no seu processo revolucionário de formação de quadros políticos. E aí até uma questão que você falou do Maquiavel pedagogo, ali não tem opinião do cara. São todos documentos da ONU, da Unesco e da OCDE. Sim. São documentos. Nessa formação que ele chama de criptocomunismo. Agora, uma coisa interessante... Que outros autores vão chamar depois de metacapitalista. Metacapitalista, que isso é a formação dos globalistas, né? É porque as pessoas conhecem mais esse segundo termo. É isso. Agora, uma questão que você falou, 2 coisas. A primeira é que você falou na mudança do modelo de educação. E aí tem aquela questão, né, que você disse assim, é que agora a educação que era voltada para a formação das virtudes, agora é para a formação das habilidades e as habilidades para servir ao Estado. Né? Para servir o Estado, sim, não no sentido do Estado, mas para servir... O mercado. O mercado. Aquilo que Marx chamou de superestrutura. Sim. E aí você não vê uma mudança no perfil antropológico, porque é aquela coisa, né? Antigamente, até o surgimento da Revolução Industrial, isso começa já com a Revolução Francesa. O homem, ele era visto como um homem virtuoso. O próprio Rousseau trabalha já com o conceito equivocado, mas ele trabalha com o conceito de virtude. Logicamente que esse virtude é diferente do virtude grego, mas ele traz esse conceito ainda. Logicamente que para Rousseau, virtude vai ser o homem que é fruto da vontade geral. Aí, beleza. É o Emile. Na obra do Emile, o romance dele, quando ele conta a história de um camponês que vive para sobreviver, então ele mostra que a vida é miserável até que o momento que ele consegue transcender e entender que a vida é muito mais do que comer, mas é viver por valores altivos. Exato. Esses valores altivos
transcendentais, que é o idealismo, que é para isso que a gente até pode morrer, que é esse o ideal, né, que já há um ideal idealista. E aí, quando a gente fala de revolucionário, qual é o significado de revolucionário? Romper com o passado para criar algo novo, inteiramente novo, não testado, e que a gente não sabe como vai dar-se. E nesse novo, que é revolucionário, que rompe o passado, você quer criar uma realidade idealizada. Sim. Que tem que ser igual, igualitária. E a igualitária não jurídica, de resultados. Então, seria a utopia de Thomas More. Então, é essa transcendência que a gente está falando. Sim. Mas aí a questão do Rousseau, dessa questão do virtude, embora sejam conceitos diferentes, mas o próprio Aristóteles, por exemplo, quando ele vai trabalhar o ideal de felicidade, o homem só vai encontrar felicidade na polis. Sim. Então, logicamente, que ali a gente já vê... E cumprir o seu propósito. E cumprir o seu propósito, que é a sua ética. Exatamente, exatamente. Ou seja, você só vai cumprir... Manjo tudo disso, tô zoando. Não, você só vai cumprir a sua ética se você tem uma participação na polis, que é a política. Exato. Sim. Isso a gente já vê a formação antropológica aliado ao Estado, que a ideia de Estado ali para Aristóteles é diferente, mas a ideia de polis. Porque o que é o Estado para o grego? O que é a polis? A polis não é um espaço. A polis é um conjunto de cidadãos. Então, onde o conjunto de cidadãos está, é a polis. Então, até onde se unia a polis? Não tinha um prédio, era a ágora, que era a praça, e aí se tivesse mais de 5 mil pessoas com cabeça na ágora, eles iriam numa praça fora da cidade, que era uma praça religiosa, que é a Pnix, onde eles fariam uma reunião que caberia até 30 mil pessoas. Então, 20 a 30 mil pessoas. Grande. Para aquela época 6 mil metros quadrados. Que aparelho de som que eles usavam? Mas não chegavam a usar, geralmente era mais comum na água. Tanto que a ideia de plenário tem essa... Não, é da acústica, né? O local em si mas ali não uma acústica para isso. Uma praça aberta mesmo. Não, fala assim, a ideia da oralidade, sim, né? Sim. Então, mas para você entender que não tem um espaço definido, porque o espaço é onde está o cidadão. E aí não tem, e aí que o grego não faz essa distinção que a gente faz. Entendeu? Não é que para Aristóteles também, para o grego, a polis não é uma instituição. A polis somos todos nós. Exato. Tudo que gira a polis. Por isso que quando alguém fala assim, eu gosto de falar de tudo, menos de política, você pergunta, então você não quer falar de nada, porque exato. A polis é tudo. A polis é tudo, exato. Então, mas o que eu quero trazer aqui é que a polis, embora não seja uma instituição, mas ela é determinante para o ser humano, para a formação e para a satisfação plena do ser humano. Sim. É por isso que ele vai dizer, né? Que é sua função social. Exato, sua função social, que é a sua ética. Seu propósito, né? É o seu propósito, exato. O termo função social não vai estar na obra do Aristóteles, eu só estou contemporarizando. Tá? Se bem que no livro Política ele vai falar que a política é a arte de viver bem. Sim. E a política é o exercício na polis. Exatamente. Mas a arte de viver bem. Mas não função social. Isso. É que esse termo função social é mais claro para o ouvinte, né? Mas assim, trazendo o conceito que tem para Aristóteles. Mas o que eu quero dizer é que você vê uma mudança antropológica, porque o homem, como você bem disse, e até Aristóteles ele traz isso na sua questão política, é o homem alcançar a sua plena satisfação, a sua virtude, a sua felicidade. Só que aí você vê que esse conceito que você falou, que a educação é para formar as habilidades... É que uma educação tecnocrata. Então, que aí já é questão do homo faber. Sim. Que já é uma mudança antropológica, né? Só que, ainda, mesmo com a Revolução Industrial, você vai ter a influência da religião e do pensamento liberal. Então, ele não é só tecnocrata. No século XX, você vai vendo essa parte moral religiosa sendo deixando de lado por cada vez mais a ideia de um Estado laico, que um Estado laico seria a ausência total da religião. Então, muitas instituições religiosas... Na verdade, o Estado seria a religião, né? Então, aí você começa a secularização das escolas, e essa secularização vai ser danosa, porque vai parar de falar de todos esses... O que é o ser, quais são as virtudes, o que é o belo, que são valores que estão totalmente ligados ao transcendental, para ser uma educação tecnocrata. Só que imanente, né? Só que... O que é imanente?
imanente que ignora o transcendental. Ignora, porque É o oposto de transcendental. O materialismo, né? porque Isso. a gente está agora numa, como você bem elucidou, um reflexo total de Origem das Espécies de Charles Darwin e das obras de Karl Marx. Então, nessa perspectiva, o que o Darwin vai mostrar? Que a seleção natural seria suficiente para criar o próprio homem. Então, não precisa de Deus, a natureza é capaz de criar ela mesma. E o que você traz Marx? Marx ele resolve toda a discussão de 300, 400 anos de filosofia entre transcendentalidade e empirismo, onde fala, não, eu só consigo analisar aquilo que eu consigo estudar, que eu consigo observar, que é a matéria. Que é a matéria e a produção do homem. Então, logo, não existe nada além disso. Então, isso vai ser um reflexo da secularização da educação. Então, o transcendental vai ser colocado de lado, daí a gente começar a falar de uma educação influenciada por um pensamento darwinista, daí vai vir os pensamentos como Piaget, né, que aí vai pegar o desenvolvimento humano. Levi-Vygotsky é totalmente marxista. E aí não só darwinista, mas marxista e materialista. Então, ao mesmo tempo que a gente vai ter a tecnocracia, não existe vazio moral numa sociedade. Ela vai ser preenchida por outra coisa. E aí como que eles vão dar nome a isso? Qual o nome que eles vão dar para isso? Cidadania. E aí, Lucas, você falou... E não é a cidadania clássica. É a cidadania revolucionária. É a consciência de... A consciência de classe vai ser ressignificada para a cidadania, ou para espírito crítico, ou para o sujeito da história, ou para o aluno tem que ter protagonismo. E eles vão atualizando os termos, porque eles são muito bons em ressignificar as coisas. Revolução da linguagem. Revolução da linguagem. O George Orwell, ele consegue falar isso de maneira maravilhosa em 1974, falando da nova linguagem, né? A nova linguagem você não tem algo ruim, é desbondade. Despiora. Eu ia falar isso agora, despiorou. Porque você controla a capacidade da pessoa perceber. Cara, a maior revolução, mudando agora um pouco de assunto, não quero entrar nesse tema, mas a maior revolução que você tem para você falar que uma criança no ventre de alguém não é pessoa é a palavra aborto. A palavra aborto é a mola propulsora da Fundação Ford, das fundações que financiavam a prática. Rockefeller, né? Por aí vai. Você tem que achar a palavra. Quando você achou a palavra, porque não vamos entrar nesse tema, a gente pode um dia vir só tratar esse tema. Eu não quero que você, ouvinte, não quero discutir moralmente isso agora. A gente pode um dia marcar e a gente vem e trabalha isso com mais profundidade, que isso não é um tema que seja bom falar rapidamente, porque ele tem muitas camadas, mas pensa na percepção da vida. Até 1950, 1960, até 73, Roe versus Wade, aquilo era uma vida, aquilo era uma pessoa. De repente, você cria a palavra aborto, aquilo é feto. Pois, sem falar que Então você mudou a realidade, você mudou a consciência coletiva de milhões de pessoas no mundo, e aí, da agora em diante, isso não é mais vida. Entenda que você que está ouvindo, às vezes pode pensar diferente, mas até 1973 não havia nenhum tribunal americano, nenhuma jurisprudência ou antecedente de uma lei estadual dizendo que aquilo não era vida. Então isso não é o Roe versus Wade não foi uma conquista de algo que estava se formando nas leis estaduais americanas. Não tinha. Então, por quê? A militância da palavra feto e aborto vai começar a criar essa consciência, essa ressignificação. Sem falar que isso é o papel da educação revolucionária. Não, e o caso do Roe versus Wade foi totalmente mentiroso. Porque depois veio se revelar que foi uma fraude. Mas é daí que começa realmente essa revolução. Mas você entende como que é poderosa a mudança da palavra? A mudança da palavra muda tudo. A mudança da palavra muda tudo. Descaracteriza e desfunciona, né? Você tira a funcionalidade daquilo que você tinha antes. Porque você muda a percepção do ser humano em relação à realidade. Ouvinte, né? Você muda o imaginário coletivo. Quer ver um exemplo? Quem gosta, quem é a favor aqui da cadeira de morte
quando eles fazem por injeção. Injeção letal. Injeção letal. Quem é a favor da pena de morte com injeção letal? Eu sou dependendo do caso. Mas aí é um outro caso, aí é um outro podcast. Eu não sou, no caso. Que quando vida você- é vida, né? E pertence a ele, né, Mateusão? eu penso isso. A gente fica com vontade, Mas ele né? deixou regra. Mas a vida é dele, A justiça do homem é falha. Mas, enfim, isso é uma discussão para outra. Quando você trabalha com crianças de acima de 20 semanas, você usa 2 injeções dessa como você usaria no ser humano. É o mesmo Sim. tipo de injeção que você usa. Verdade mesmo. Sim. Mas é uma pena de morte para um ser inocente, né? Não, O crime e que aí ele seria cometeu. interessante a gente discutir mais profundamente um outro. A gente podia marcar Esse um. tema é bom, sim, esse tema esse é bom. tema é bom. A gente combina sim, com certeza. Mas, ô, Lucas, Mostrar os vários olhares. Mas aqui que a gente quer falar como que a educação reconstrói palavras e as palavras que constroem consciência coletiva. E como essa consciência coletiva gera uma revolução social. Ressignificado e reconsciência, né? Exato. Por isso que E é, logicamente muda atitudes, né? isso é totalitarismo. Sim. É por isso que a Hannah Arendt vai falar, a pessoa não percebe mais a diferença entre o fato e a ficção, entre o verdadeiro e o falso. Não, Por e- quê? Pela linguagem. No início ela fala Pela também ideologia. da diferença entre ditadura e totalitarismo. Sim. Porque o totalitarismo trabalha com a questão imaginativa. Sim. Exatamente. A ditadura é um poder centralizado poder- pelo uso militar. Exato. O totalitarismo, ele não precisa. A primeira camada do totalitarismo é a ideologia. A última camada é a violência. Exato. Então você tem a ideologia de fusão desses ideais que vão perverter a sociedade. E aí, aqueles que questionam, que furam essa ficção, são esses que você tem que reprimir. Porque seria como se quem conhece aí o Matrix, você tem que perseguir as pessoas que são despertadas do Matrix. Quem que era o personagem que despertava? Neo. Não, o Neo era o que foi despertado. Era o escolhido. Ah, mas o Morfeu. Morfeu. A Red Pill, né? É a Red Pill do Morfeu. Esse Morfeu é que o sistema está Que perseguindo. exato. Porque esse cara que não quer despertar da ficção. É basicamente isso. Se você tem 14, 15 anos, você não sabe o que é isso, entra lá em algum streaming que deve ter o HBO Max. Assista tem, Matrix. Matrix 1, 2 e 3 e você vai descobrir disso. Não, e no 1984, isso é muito claro que, como o Lucas falou da nova língua, ela é uma construção do Ministério da Verdade. Sim. Que é o Ministério da Verdade que vai dizer o que é verdade a fim de determinar a realidade. Que é o que alguns países defendem na questão das redes sociais. Exato. Agora, ô Lucas, voltando um pouquinho, cara, você falou, e foi muito legal quando você falou da questão de Marx, né? Quando ele vai ressignificar a questão do ser humano, né? Quando ele fala até a questão da filosofia, que não vai se discutir mais o ser, mas as habilidades, né? Ô, mas peraí, deixa eu voltar um pouquinho antes. Eu também fiquei com dúvida nisso. O Marx, ele é evolucionista? Ele acredita no que Darwin fala? Ele Marx, usa o Darwin sim, na obra dele? Ele usa na estrutura do pensamento. Então, para o Marx, o motor da história é o choque de classe. E esse choque de classe transforma os modos produtivos. Então, os modos produtivos, eles têm que passar por cada fase. Então, o primeiro modo de produção é o escravismo, depois o feudalismo, depois o capitalismo, e aí viria o comunismo. Então, vai vir um comunismo, porque o motor da história é o choque de classe. Então, a consciência do proletariado vai se chocar com a burguesia e isso vai gerar um novo sistema, isso vai gerar uma síntese, que é o comunismo. Isso aí, lembrando que ele vai beber de Hegel, daquela dialética, né? Tese e antítese, para formar uma síntese. Mas isso é evolução. Isso vai ser uma revolução revolução. da Isso matéria. Exato. é um resultado da evolução. Isso, porque, para ele, está Que é o indo do processo sistema mais simples para o mais Mais complexo. complexo. Por isso que você vai ter, por exemplo, a obra do Lenin, Estado e Revolução, porque como você vai fazer uma revolução num país como a Rússia, que 95% da população é rural? E aí, por isso que o Lenin vai... Aí é o Lenin que vai falar do Estado. O Stalin que vai falar do Estado. O que o Lenin vai fazer? Como que tem revolução nesse negócio? Não tem como ter revolução. Então, o que o Lenin vai falar? Ele vai falar de socialismo inferior e comunismo superior. Socialismo inferior é o quê? Quem vai cuidar dos meios de produção
e os meios de classe? O Estado. E a aglutinação dos trabalhadores, né? O Estado vai mediar essas relações. Então, é uma revolução onde o Estado vai controlar os meios produtivos para que ele venha conduzir a sociedade por uma modernização e, ao mesmo tempo, o fim da ideia de classe. E aí, quando você tiver totalmente esse Estado modernizado e quando tiver essa sociedade com ausência de classe, aí você desfaz o Estado do Partido Comunista para viver a ditadura do proletariado, que aí já seria o comunismo superior. Sim. Então, quem faz essa coisa com etapas, fases, é o Lenin em a obra Estado-Revolução. Então, o Stalin também vai falar de Estado e o Mao Tse-tung, o maoísmo, também vai falar de Estado. Mas o Marx, ele não fala de Estado, já é a ditadura do proletariado. Por que é a ditadura do proletariado? Ele fala do fim do Estado, na verdade. Exatamente. Por quê? Porque na obra Ideologia Alemã, ele vai falar que a vontade geral do Rousseau não tem como ser estabelecida porque o Estado é burguês. E as leis são burgueses. Então, o Estado é um instrumento de benefício da burguesia. Então, não tem como você garantir a vontade geral. Você tem que quebrar a ordem. Você tem que quebrar a ordem. Então, a única maneira de você quebrar a burguesia, criar... Quem não sabe a vontade geral para o Rousseau ele acredita que a desigualdade vem do meio, porque o homem é bom, e a única solução para você isso é ter um novo contrato social. E esse novo contrato social é um instrumento para garantir a vontade geral. A vontade geral é a vontade da maioria. Só que para Marx essa maioria não vai ser ouvida ou estabelecida porque o governo não é igual. E o Estado não tem burguês uma igualdade econômica, porque é um Estado burguês, porque os burgueses controlam os meios produtivos. Então, logo, essa maioria ela só poderia ter realmente espaço por meio de uma praxis revolucionária. E aí qual a legitimidade de ele tomar o poder? Que é a ditadura do proletariado. Porque ele é a vontade geral do Rousseau. Seria a vontade geral. Lembra que para Rousseau a vontade geral ela é soberana e inquestionável. Por isso que ela difere muito do John Locke. O John Locke ela fala do direito de resistência. Se esse Estado ele vai contra a minha liberdade individual, minhas liberdades inalienáveis, eu posso resistir a ele. Que vem de Deus, trabalha a transcendência. Porque ele trabalha com os direitos individuais. Ainda que ele trabalhe em... Eu não sei se a gente pode usar a palavra transcendência porque ele é empírico. Não, mas então, ele não trabalha em empirismo. Ele acredita em Deus como uma providência que atua na história e tudo é criado por Deus. Não, mas ele trabalha com transcendência porque o empirismo ele vai conseguir detectar as leis manifestas. Mas ela não é transcendência inata. Sim. Porque ele tenta sair do inatismo. Não, mas assim, ele ainda trabalha com transcendência porque os próprios direitos inalienáveis... É uma transcendência, mas uma transcendência do inatismo. Isso que eu quis dizer. Porque ele é empirista. Agora, assim, o Rousseau não. O bem geral já é formado pelo povo. Aí já é uma questão imanente. Isso. E aí, o que acontece? É soberano. É soberano. E é porque é a inquestionável. vontade geral. Exato. E aí, por isso que a mídia, ela, por exemplo, quando você vai questionar uma instituição, a mídia chama isso de antidemocrático. Em Rousseau é antidemocrático, porque a instituição é soberana. Em Locke, não. Locke, você tem um direito de resistência. Lembrando, cara, que no conceito grego, Aristóteles, quando ele fala... O Platão também fala isso em República. Quando ele vai falar do governo da maioria, que é a democracia, ele vê isso como um vício. Ele vê o governo da maioria como um vício. Porque ele vai ver como instrumentos populistas. Exato. Por isso que os romanos, Políbio, e ainda que Políbio é um grego, Políbios é um grego, ele vive no período da República Romana, e Cícero, ele vai falar da Constituição Mista, que é um equilíbrio entre 3 sistemas de governo, que é o monárquico, que seria os cônsules, o aristocrático, que seria o Senado romano, e o democrático, que seriam as assembleias eletivas. Por quê? Para que seja um equilíbrio entre o império e a libertas, entre o poder e a liberdade. Porque o romano está mais preocupado em defender a liberdade do que a democracia. Então, quando a gente for falar de todo o pensamento civilizatório ocidental, John Locke vai estar olhando para isso, Montesquieu vai estar olhando para isso, Tocqueville vai estar olhando. Tocqueville vai falar, eu sou amante da liberdade, eu amo mais a liberdade que a democracia. Por quê? Porque nem sempre a democracia garante a liberdade. Ele vai falar essa segunda parte, eu só falar primeiro. Não, mas ele porque realmente, bebendo de Aristóteles, ele vai ver a democracia como a ditadura da maioria. Que é um negócio que o Tocqueville ataca muito, que ele defende muito a ideia da sociedade civil. Mas
Só para voltar, Concluir. para concluir. Então, nesse ponto, o Rousseau, ela é soberana e ela é inviolável. Já o Locke é o direito à existência. Por quê? Para o Locke, o Estado só existe porque ele deu para nós, porque Deus é o criador de todas as terras e tudo pertence a ele. Exato. E ele deu para nós vida, liberdade, né, e propriedade, Ou seja, que é os você direitos deixa cair. inalienáveis. E aí, o Estado só existe para garantir isso. Se o Estado está sendo déspota, eu posso resisti-lo. Para o Rousseau, não. E aí, por isso que o Marx vai falar de ditadura do proletariado. A ditadura do proletariado, por que ela pode usar força? Por que ela pode desapropriar e matar? Porque ela é vontade geral. Ela é soberana. Ela está fazendo isso para garantir a igualdade. Tanto que ele vai falar que as massas é que têm a visão da verdade e da realidade. Sim. Agora, aí, cara, baseado nisso que você falou, então, assim, Marx ele enxerga a realidade toda como matéria, porque por ele enxergar a realidade como matéria, é que o homem pode modificá-la. E aí ele vai, no próprio ideologia alemã, ele vai criticar e vai, de certa forma, romper com o próprio caráter não romper com o caráter da filosofia, mas ele vai tentar sobrepor, porque ele vai falar, a filosofia, ela estuda a realidade. O revolucionário a muda. Sim. Que é a questão da praxis. Sim. Você acha, Lucas, que essa mudança de paradigma, né? Então, a questão agora não é mais você analisar a realidade, mas você mudá-la. Você acha que a educação ela vai assim na esteira dessa praxis revolucionária? Sim, por isso. E aí, como que eles ressignificam isso? Que o Saham estava falando bem. Como que eles ressignificam isso? Eles vão criar outros nomes. Protagonismo, crítica, autonomia, cidadania. Entende? Só que não é, quando ele fala de cidadania, não está indo lá na polis grega, Sim, na sociedade romana. Não, ele está indo no praxis revolucionário. Ele só ressignifica. Ele só dá um novo sentido. Então, a educação, ela vem tecnocracia e processo revolucionário. É isso. Sempre visando uma mudança na ordem. Sim. E aí você não tem mais uma educação universal, uma educação unidimensional. E tudo que sai do escopo que é considerado correto, há uma perseguição. A gente não tem uma sociedade livre. A gente não vive uma sociedade livre. Né? Eu brinco, né, que hoje as pessoas têm mais misericórdia de alguém que às vezes matou, roubou e fez alguma coisa, de alguém que fala alguma coisa que é considerado racista nas redes sociais. Aí não tem direito de defesa, não tem direito de desculpa, não tem direito de nada. Então, assim, olha que tipo de sociedade a gente está criando. A gente critica a Inquisição, isso é muito pior que a Inquisição, porque a Inquisição você tinha direito de julgamento. Na verdade, com a instituição dos sistemas inquisitórios, que aí você tinha sistemas inquisitórios religiosos e sistemas inquisitórios das cidades, né? Inquisitórios é um sistema jurídico da Baixa Idade Média que não tinha perdido a ideia do julgamento. Lá não tem a ideia de que até que se prove o contrário, você é inocente. Então você é visto como uma pessoa que cometeu o crime. Você tem que provar que você é inocente. Mas pelo menos tinha um julgamento. Você tinha o direito de defesa. Agora a gente está pior. Porque você já eu já te considero você um racista, e como racista, você não merece direito de defesa, você merece ser excluído da sociedade. Então, olha o nível de radicalismo que a gente está falando. Que isso a gente está falando? De desumanização de pessoas. Cancelado. E cancelar é desumanizar. Então, por exemplo, todos nós concordamos que ainda que uma pessoa matou alguém a sangue frio, ela tem um direito de julgamento. Sim. Porque é isso que nos faz sermos uma sociedade civilizatória. É isso que nos diferencia dos selvagens. Eu não vou lá me vingar dele. Eu tenho uma instituição que vai julgá-lo, que vai condená-lo e que vai demonstrar para a sociedade que esse tipo de comportamento é inaceitável. E isso vai evitar que outra pessoa cometa o mesmo crime. Deveria ser esse o papel das instituições.
é o mediador neutro do Adam Smith, do John Locke. Então, as pessoas conseguem ter misericórdia de um cara desse, falando, não, é a realidade dele, não, ele é pago por alguém e tal. Beleza, você conseguiu ter empatia com o assassino. E você não consegue ter empatia com um cara que falou alguma coisa que você considere racista. Veja o que está acontecendo agora com o Nelson Piquet, né, sobre o caso do Hamilton. E o cara já desculpou, não importa, agora vamos excluir ele do paddock da Fórmula 1 porque ele usou uma expressão que é considerada racista. Então, que tipo de sociedade revolucionária percebe? E aí você tem um fã que fala fogo nos racistas. Cara, até um racista merece direito de defesa. Até um racista merece direito de defesa, merece direito de ser julgado e ser reconduzido para novos valores que, se você considera racista, não racistas. Então, por quê? Todo indivíduo tem direito de defesa. Isso é inalienável. Senão, que sociedade que a gente vive? Então, basta eu considerar você praticou um racismo para poder ir lá e destruir, pôr fogo na sua casa, te excluir da sociedade humana, cancelar você economicamente. Não, e um critério totalmente... É uma sociedade barbária, a gente voltou para a barbárie. E é um critério, né, Lucas, totalmente subjetivo, né? Eu classifico você como racismo. Tá, com quais critérios? Quais categorias? Eu achei que você foi racista. Então é o achismo, né? E tem um código criminal que diz que é o racismo. Então, exato. E aí muitas vezes não está seguindo o código criminal. O racismo muitas é você vezes dizer não, que na maioria. Por causa de uma cor ou raça, você é inferior ou incapaz. E muitas vezes é um termo que você usa que é considerado racista, que às vezes vamos discutir a ressignificação dela, mas não é a mesma coisa de você fazer um ato de racismo. Às vezes pode ser ali uma palavra que está sendo utilizada que a gente não quer mais utilizar em sociedade, né? Mas, enfim, o ponto você não tem direito de defesa. Então, é nesse sentido que a gente está vendo na questão revolucionária. A revolucionária chegou num tempo que, se você estuda em pessoal, a Revolução Cultural na China. A Revolução Cultural na China era assim. Você tinha tribunais revolucionários liderados por jovens estudantes que chegavam na casa de pessoas que eram considerados contra-revolucionários e eles tinham que se ajoelhar e pedir perdão, senão eles eram presos e muitas vezes condenados à morte ou à prisão perpétua. É isso. E aí era um período de destruição de monumentos, de apagar a história contra-revolucionária e de fazer professores, intelectuais, poetas se humilharem e pedirem desculpa por aquilo que eles acreditavam, senão eles seriam presos ou mortos. Isso é Revolução Cultural de Mao Tse-tung. É maoísmo. A gente está falando que Mao Tse-tung é o maior sanguinário da história do século XX. 60 milhões de pessoas mortas. A gente está aparecendo uma Revolução Cultural. Exatamente isso. Destruição de monumentos, culpabilização de pessoas sem julgamento, violência a eles, exclusão deles da sociedade. Só falta prisão. Mas hoje criou uma prisão muito maior. Se você chega e me exclui da minha vida, você não pode ser mais professor, como que eu vou viver? É uma prisão. É isso que você faz quando você cancela. E quem que está estimulando isso? O próprio sistema educacional, muitas vezes. Revolucionário. Exato. Eu queria chegar exatamente nesse ponto, né? Porque tudo isso que você falou, todo esse quadro que você pintou, ele, logicamente, ele é resultado daquilo que a gente chama de politicamente correto. Então, toda essa cultura, ela é disseminada através da educação, e tudo que a gente conversou aqui, você vê assim, né, que hoje a própria militância no campo educacional está substituindo conteúdos intelectuais por questões comportamentais. Então, por exemplo, nós temos que estudar orientação sexual. Mas você não vai falar assim da orientação sexual, os sexos biológicos, as questões psíquicas, fala muito da questão comportamental. Ou seja, não, você tem que ficar com o menino para saber, de fato, qual que é o seu gênero. Então, a gente vê assim que a educação ela tem saído do âmbito intelectual e humano e ido muito para uma questão comportamental, né? E aí a minha pergunta para você seria o seguinte: aonde, Lucas, que você identifica como historiador? Voltando um pouco naquela questão assim de que a educação ali, né, no contexto grego,
e que influenciou, de certa forma, até o cristianismo, né? Nos Com seus certeza. primeiros séculos ali, era patrística, a escolástica, então nem se fala, que é a questão da formação da virtude do homem. O ser humano formado em imagem e semelhança de Deus, toda essa questão. Quando para você, logicamente é um processo histórico, não é uma mudança assim, né, da água para o vinho, é todo um processo, mas quando para você que começa essa mudança da virtude para a questão não só da praxis, mas da questão assim da construção das habilidades para o bem social. Século XX. Século XX, eu acho que secularização das escolas, construtivismo, né? Entrada do secularismo com construtivismo, a retirada da religião das escolas, que já acontece nos Estados Unidos já no final do século XIX, ali você começa, ali é o germe de tudo. Ali começa esse tipo de visão. E aí, chegando mais para frente, na Revolução Chinesa você tinha um livro vermelho, que é o livro dos ideais revolucionários. Todo mundo que sai desse livro vermelho vai ter esse processo que eu falei, ou seja, vai ser cancelado. O livro vermelho seria o politicamente correto. E aí, o que é interessante nisso? Aonde entra Foucault aqui? Porque o Foucault, na década de 60, para questionar a sociedade burguesa, cristã, capitalista, vai falar que não existe verdade. Verdade é uma construção cultural. Se a verdade é uma construção cultural narrativa... Por aqueles que têm o poder, né? Por aqueles que têm o poder. E a gente vive, então, uma dialógica, um choque de narrativas, e as narrativas, pelas estruturas do poder, buscam uma ser hegemônica à outra. Se há uma disputa hegemônica de discursos narrativos, e a verdade é algo cultural, então, aonde está a verdade? A verdade existe nessa perspectiva? Então, percebe que eles... Por que eu estou dizendo isso? O pós-estruturalismo. Ao mesmo... os espantalhos linguísticos. Então, quando você for trazer o construtivismo no século XX, o que você for trazer? Que religião é uma questão privada, não é uma questão de Estado. Você tem que desenvolver as habilidades, as competências, você tem que deixar a criança sozinhos achar os caminhos. Então você vai gerar... O professor não é professor, ele é mediador do conteúdo, e o aluno por si só, por meio de instrumentos de mediação, vai ser tirado do seu desequilíbrio e vai buscar em si mesmo o equilíbrio total, criando assim valores próprios dele de um determinado assunto. Então, porque é assim que ele vai conseguir desenvolver as suas habilidades. Então, nesse momento, no século XX, aí você já está vendo um materialismo, um darwinismo, você tem um afastamento da igreja. E as próprias escolas cristãs, que são cristãs, são pagos por cristãos, se secularizando. E aí, isso vai gerar o quê? Gerações e gerações. E aí, na década de 50, sendo melhor organizada com a União Soviética e com a infiltração, e aí isso é historicamente demonstrado como você pode ver como a KGB infiltra nos Estados Unidos e na Europa agentes revolucionários nos espaços de educação. Na formação cultural geral. Na formação cultural, que só vai aprofundar isso. Então, assim, foi 100 anos dessa construção. Então, só para finalizar isso, e aí você chega hoje, você tem a geração Z nos Estados Unidos, onde eles fizeram uma pesquisa nessa geração, o que eles achavam do comunismo. Cada 10 jovens da geração Z, de 6 a 7 consideravam o comunismo algo bom. É como, só para você entender, não é que ele não pode achar o comunismo bom, ele pode achar o que ele quiser, mas a gente está falando dos Estados Unidos, que seria o símbolo maior do capitalismo. É como se eu fizesse a mesma pesquisa na China e 6 a 7 pessoas falassem que era o capitalismo. Não seria algo natural, porque o sistema educacional, lembra que a gente falou lá no começo, né, o Montesquieu, você tem o quê?
a lei segue um espírito, esse espírito é um tipo de governo. E esse tipo de governo, para ser perpetuado, a educação tem que ter continuidade. Então, na China, óbvio, a educação vai ser comunista. Você está falando dos Estados Unidos, que é o estandarte, deveria ser o estandarte do capitalismo, da democracia e do liberalismo. O cara sai de 6 a 7 da universidade achando o comunismo algo bom. Então você viu, os caras tomaram as estruturas educacionais. Entende? E aí você está vendo esse processo revolucionário, que é o que o Mao fez. Né? Não, e é muito interessante isso que o Lucas falou, porque a gente tem que considerar algumas coisas que eu acho legal a gente colocar no debate antes da gente encerrar, para finalizar. Assim. Porque o que acontece nessa questão da tomada do movimento revolucionário na educação e na cultura americana, a gente tem muito forte a influência da escola de Frankfurt. Sim. E uma outra coisa que ali não era KGB, ali estava claro. Ali estava claro, exato. Eu ia citar, mas falei, mas ela não chega nem a ser uma infiltração, porque... ali já é claro, ali não tem exato. isso. Mas assim, é um podcast só para isso, mas que contribuiu, né? Mas assim, para encerrar mesmo... Se a gente for falar um podcast sobre isso, eu trago o Rufino para falar sobre por favor. Você não tem coragem. Não, eu trago. Nossa, é mesmo, os dois, hein, cara, da hora. Com o Rufino Não, vambora. Não, mas uma coisa também legal, pra gente finalizar, é o movimento Nova Escola no Brasil, com Anísio Teixeira, né? Aquela turma. E aí eles vão, além de beber... porque isso daí é o copia e cola daquilo que está acontecendo nos Estados Unidos. Isso, não. E aí que eu ia te falar, né? Que você falou do século XX, mas no século XIX, no final, você já tem o pragmatismo de John Dewey. Sim. Que é totalmente marxista materialista e que vai trabalhar já nos Estados Unidos essa educação materialista, essa educação revolucionária, né? Então o Brasil, como você bem disse, trouxe aqui com esse movimento da Nova Escola que hoje é hegemônico, né? Como a gente estava falando do macro, por isso que eu foquei só dos Não, mas foi legal. Quando a gente for falar de história, a gente tem temporalidades. Sim. Então você tem a periferia, semiperiferia e centro. Então o tempo mundo naquilo que são o centro é mais rápido do que está nas periferias. Uhum. Então, o que está acontecendo nos Estados Unidos agora, daqui 5 anos, culturalmente, tecnologicamente, vai chegar no Brasil. Que é aquilo que a gente chama de ressonância. O Lefebvre vai falar de ressonância. Então, o Brudel vai falar sobre essa estruturação e o Wallenstein também. Então, essas temporalidades vão meio que ser como circuitos elétricos ditados pelo centro. Então, eu citei os Estados Unidos porque, como a gente está fazendo uma coisa mais simples, porque isso tudo depois vai ser replicado nas semiperiferias e nas periferias. Eu só falei do Brasil porque, assim, para encerrar aqui, né? Sim, ou seja, como perfeito. isso que você diz... Sim, perfeito. Né, influencia aqui. Mas, Lucas, cara, se deixar, a gente fica aqui até meia-noite. É muita coisa para falar, muito conhecimento, né? Vai embora. Que você tem, você vai falando coisa, vai instigando coisa dentro de mim aqui. Mas, cara, muito obrigado pela participação. Obrigadão mesmo por aceitar o convite. Cara, foi um programa... Espero que você tenha gostado também. Volte mais vezes também, né? Não, com certeza. Você vai voltar mais vezes. Aí. E aí, pessoal, só dando já aqui um trailer aqui. Um spoiler. Uma sinopse, né? Em setembro. Em setembro, o mês que nós comemoramos o mês da Reforma, o Lucas virá falar sobre reforma protestante. Então ele já está convidado, eu já quero fazer esse convite aqui no geral para ele não ter desculpa. Mas com certeza ele virá. Já virei. Vamos marcar um dia com o Rufino também. Opa, com certeza. Vamos conversar com ele. Vamos combinar isso aí, cara. Muito obrigado. Muito faça seus agradecimentos aí, Lucas. Agradeço a todos, agradeço a honra novamente do São Reino Mateus poder participar desse podcast e entender que essas ferramentas que a gente tem são ferramentas importantes para a gente desconstruir. Exato. E para a gente poder... isso é uma devoção, né? Quando você... devoção e erudição... Fechou bem, né? Isso é uma devoção, né? Porque você tem que fazer a imagem e semelhança de Deus. Você tem que vestir o novo homem, se devotar a Deus. Isso vem pelo conhecimento dos princípios da palavra de Deus que desconstrói principados e potestades de valores que não são aquilo que nós acreditamos. E aí, você tendo essa erudição, você devota a Deus mudando, se refazendo. Então, por isso é muito legal esse projeto
E se você gostou, curte, compartilha com os amigos, porque você compartilhando, você vai levar essa mensagem, essa transformação e essa renovação de mente, que é o projeto do podcast. Perfeito. Perfeito, né? Fechou com Já chave ia de falar ouro. isso também, mas é isso aí, né? Sigam-nos e compartilhem também. Compartilha, esse divulguem. nosso podcast, nosso canal, nossas mídias pessoais aí, né? Mas muito bom. Graça e paz a todos vocês. Mais uma vez, obrigado por acompanhar. Esse foi mais um podcast do canal Erudição e Devoção. Até mais. Até mais.